Lucas, capítulo de número 6, do versículo 17 até o 26. Diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amém. Irmãos, aqui nós estamos diante do sermão de Jesus, como eu disse, conhecido como o Sermão da Montanha. Nós vemos aqui Lucas relatando no capítulo 6, ele vai do versículo 17 até o versículo 49. Hoje nós vamos até o versículo 26. Lá no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar esse mesmo sermão em uma versão estendida. No Evangelho de Mateus, ele ocupa todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E Lucas aqui condensou em aproximadamente 30 versículos o mesmo conteúdo que Mateus apresenta nesses 3 capítulos. Como nós estamos estudando Lucas, vamos nos focar no que Lucas está dizendo aqui. Eu gosto de pensar que, e vamos recapitular um pouco o que a gente viu até agora. Então, Jesus está constantemente confrontando o status quo, né, a situação das coisas, a religião da época. E ele já havia chocado eles quando ele declara que ele era o Filho do Homem, e nós vimos o impacto que isso causou neles. Ele já havia chocado eles quando ele perdoou pecados, e ele já havia chocado eles quando ele ressignificou o sábado. E como nós vimos, a ponto de eles desejarem ou tentarem começar a articular planos, maneiras para matar Jesus. E aí nós vimos na semana passada que a resposta que Jesus deu para isso, depois de chegar nesse nível máximo, no clímax da tensão entre ele e os religiosos, ele ressignificou o sábado e aí ele lança os fundamentos de uma nova nação. Nós vimos na semana passada que ele chamou os apóstolos, ele lançou o fundamento de uma nova nação. Ressignificou o sábado e lançou o fundamento de uma nova nação. E aqui, a partir desse versículo 17, nós vamos ver Jesus dando a aula de introdução a essa nova nação. Jesus está instituindo aqui, ok, agora que eu estou fundando uma nova nação, eu vou dar um curso para vocês de introdução a como é que os cidadãos dessa nova nação vivem. Qual é a ética dessa nova nação? Qual é o comportamento esperado dos habitantes dessa nova nação? E eu gosto de pensar que isso é uma aula de introdução, porque todos nós aqui, em algum momento, mais ou menos anos, a gente sentou numa escola para aprender. E eu me lembro, por exemplo, no meu primeiro ano, quando eu fui para a escola, eu tinha 7 anos de idade. E eu me lembro que desde o primeiro dia de aula, e assim foi, por todo o primeiro semestre, eu fiquei 6 meses na escola, na primeira série do ensino fundamental, passando o lápis em cima de traços numa apostila. E tinha círculos, você tinha que fazer o círculo, tinha formas geométricas das mais diversas, pontilhadas numa apostila, e você tinha que seguir com o lápis. E eu me lembro que eu pensava, na época,
por que fazer isso? Eu já sei escrever, porque quando eu fui para a escola eu já sabia escrever. E a minha expectativa quando eu cheguei no primeiro dia de aula era que eu ia sair escrevendo. E aí eu fiquei frustrado. Eu me lembro que eu voltei o primeiro dia para casa frustrado. A professora ficou pedindo para nós passar um lápis em cima de um monte de pontinhos tracejados. E assim foi pelos primeiros 6 meses. Mas por que isso? Porque essa idade, quando a gente entra na escola, e eu sei que hoje mudou, o pessoal que trabalha aí com pedagogia já tem métodos novos, mas na minha época era assim. Os professores investiam, no meu caso, 6 meses, para desenvolver a nossa capacidade motora fina. Então, a gente literalmente treina os músculos do dedo para que a gente consiga fazer uma letra bonita, uma letra bem desenhada, que a gente consiga fazer todos os movimentos. Essa idade é a idade máxima, a idade ideal para fazer isso. Se você não conseguiu fazer isso até o primeiro ano, você dificilmente conseguirá depois. E aí a gente vê fácil quem tem letra mais bonita, quem tem letra menos bonita, é porque desenvolveu mais ou menos dessa capacidade motora fina. E essa é uma aula de introdução que todo mundo na minha época que começava a ser alfabetizado tinha que passar. E assim, a vida toda, a gente sempre quando começa a estudar algo, os professores sempre começam do básico. E às vezes a gente se frustra, puxa, isso é tão simples, isso eu já sei. E o professor diz, não, mas eu tenho que ensinar para vocês os fundamentos. Entenderam a diferença do que Jesus está fazendo aqui? Até então ele vinha ensinando, nós já vimos relatos aqui de Jesus curando, Jesus realizando milagres, Jesus libertando, expulsando demônios, mas a gente viu alguns relatos e pinceladas aqui e ali de Jesus ensinando. Mas agora que Jesus está inaugurando essa nova nação, ele chama os seus alunos para a aula de introdução a essa nova nação. E a aula de introdução ele vai ensinar qual é o fundamento. Então, assim, para vocês fazerem o que eu quero que vocês façam, vocês têm que aprender esse fundamento. E você olha para aquilo e diz, mas talvez eu nunca vou usar. Mas você precisa saber daquele fundamento. E essa aula, nesse resumo de Lucas aqui, que vai do versículo 20, a aula começa no versículo 20 e vai até o versículo 49, Jesus divide essa aula em 4 partes. Então a primeira parte eu gosto de chamar como a inversão das circunstâncias, a inversão dos valores. Jesus vai falar sobre que os valores dessa nova nação são contrários dos valores do mundo. Na segunda parte, que começa no versículo 27, que nós vamos ver na semana que vem, Jesus fala sobre como que os cidadãos dessa nova nação tratam as pessoas. Meio básico, né? A aula introdutória. Tem que ensinar as pessoas a tratar as pessoas. Depois, lá no versículo 39, começa a terceira parte dessa aula. Jesus ensina como que os cidadãos dessa nova nação se relacionam e tratam eles mesmos. Na primeira, Jesus, como você trata os outros. Nessa, como é que você trata você mesmo. E na última parte, que começa lá no versículo 46, Jesus ensina como é que os cidadãos dessa nova nação se relacionam com Deus. Então, quais são os valores que valem nessa nação? A primeira parte, que nós vamos ver hoje. Como é que os cidadãos dessa nova nação se relacionam com as pessoas? Segunda parte, nós vamos ver semana que vem. Como que os cidadãos dessa nova nação se relacionam com eles mesmos? Terceira parte. E a última parte, que começa lá no versículo 46, como que os cidadãos dessa nação se relacionam com Deus? E aí Jesus fecha essa aula introdutória. Vamos começar aqui antes de começar a aula. Vamos ver versículo por versículo antes de começar a aula e depois eu entro no tema dessa primeira parte da aula. Versículo 17 diz, e descendo com eles parou num lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de toda a grande e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom. Jesus desceu com eles. Quem são esses eles? Os 12 apóstolos que ele havia selecionado, nós vimos na semana anterior. Eles estavam no monte e desceu. Ao descer, Jesus se encontra com um grande número de seus discípulos. Lembra que na semana passada nós vimos que dentre os discípulos, que eu falei que podiam ser centenas de pessoas, Jesus chama 12. Agora Jesus volta com os 12 para aqueles discípulos. Um grande número de discípulos. Só que junto com aquele grande número de discípulos havia também uma grande multidão do povo.
Então, tinha os apóstolos, tinha um grande número de discípulos e tinha uma grande multidão do povo, mais do que os discípulos. Podemos dizer, talvez os discípulos eram na casa de centenas, o resto do povo talvez na casa de milhares. E esse resto do povo, que não era discípulo, eram da Judéia, eram de Jerusalém, e eles até eram gentios, eles não eram judeus, porque eles vinham lá do litoral da costa marítima, no noroeste de Israel, de uma região chamada Tiro e de uma região chamada Sidom. E aí no versículo 18, Lucas apresenta por que eles tinham vindo. Olha, eles tinham vindo para ouvir, legal, queriam ouvir Jesus, muito bom. Eles tinham vindo para serem curados das enfermidades e eles tinham vindo para serem libertos. Os atormentados de espíritos também tinham vindo para serem libertos. E aí no versículo 19, Lucas acrescenta mais detalhe. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Então Jesus estava ali, curando, estava ali libertando, as pessoas tocando nele, dele saía virtude. Imagina se não ia sair virtude, passou a noite inteira orando, né? Estava cheio de virtude. E aí as pessoas, naquele movimento, milhares de pessoas, discípulos, resto da multidão do povo, tocando Jesus, querendo ser curado por Jesus. Talvez os espíritos ali se manifestando e Jesus libertando as pessoas dos espíritos maus. De repente Jesus faz uma pausa. E eu acho lindo como Lucas apresenta isso no versículo 20. Olha aqui, talvez Jesus estava ali ocupado curando alguém, talvez atendendo alguém, talvez sendo tocado por alguém. E aí Lucas diz assim, e ele levanta os olhos, talvez ele estava até meio ali agachado, e de repente ele se coloca em pé, levanta os olhos e olha para os seus discípulos. Esse ponto é fundamental para nós entender o que nós vamos ver nessa semana e nas semanas seguintes. Eu falei que Jesus aqui está dando uma aula de introdução ao seu reino. E essa aula não é para aquela multidão que está ali. Essa aula é para os seus discípulos. Nesse momento, Jesus deixa de lado a multidão. E agora Jesus começa a falar com seus discípulos. Com essa aula que nós vamos ver aqui e vamos ver na próxima, não é para todas as pessoas. Essa aula é para quem é discípulo de Cristo, porque ela é chocante. E vocês vão ver depois que nós olhar aqui os detalhes, o quão chocante é essa aula. E eu já vou antecipando. Talvez você vai começar a pensar, será que eu sou mesmo discípulo? Será que eu deveria estar aqui ouvindo isso? Jesus olha para os seus discípulos e dá uma aula. Agora ele deixa de lado a multidão. E agora ele começa a falar com os seus discípulos. E aí ele fala, 4 bem-aventuranças e 4 ais. Interessante, Mateus apresenta 8 bem-aventuranças e não apresenta nenhum ai. Lucas prefere focar em 4, mas ele acrescenta uma contraposição. E a gente vai ver que cada bem-aventurança que ele apresenta a versão contrária daquela bem-aventurança que ele chama de ai. E por que isso? Porque ele está aqui introduzindo quais são os valores do seu reino. E aí ele já começa chocando, porque ele diz assim, bem-aventurados vós, os pobres. Isso com certeza já deve ter soado muito estranho no ouvido daqueles discípulos. Eu acho talvez, com certeza, não é talvez. Com certeza é a primeira vez na vida que eles ouviram alguém dizer que um pobre pode ser feliz, que é o que significa bem-aventurado. Ou extremamente feliz, se a gente quer dizer, ser mais literal. Como assim? Não, peraí, tem algo errado aí. O que ele quer dizer com isso? Eu não sou ninguém. Imagina, ser um pobre hoje já é difícil. Imagina o que é ser um pobre naquela época. Eu não arrisco, assim, eu diria assim, um pobre médio hoje num país como, vamos pegar o estado de São Paulo, que é um ponto fora da curva do Brasil. Um pobre do estado de São Paulo, historicamente falando, eu não sei, eu não tenho dúvidas em dizer que vive melhor do que um rico na época de Jesus. Então imagina a vida desses pobres que Jesus está falando ali. Não tinha saneamento básico, morria até de gripe, não tinha esperança alguma na vida, nascia só para trabalhar até morrer. E morria numa idade que hoje talvez a gente está pensando em começar a vida. E para aí Jesus olha e diz assim, olha, vocês são extremamente felizes. Como assim vocês são extremamente felizes? E aí Jesus responde por quê? Porque vosso é o reino de Deus. Jesus não diz será o reino de Deus. Vosso é o reino de Deus. Vocês são pobres aqui.
Vocês são pobres agora, mas vocês já podem desfrutar do reino de Deus. Entenderam agora por que Jesus está entregando essa aula para os seus discípulos e não para a multidão? E aí vamos para o ai. Lá no versículo 24, ele faz a contraposição e ele diz assim: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Então assim, os ricos já sentem-se consolados. De nada tenho falta, como diz aquele homem que o pastor Newton gosta de citar sempre. Alma, deita e folga. De nada tenho falta. Os ricos já têm o seu consolo. Mas vamos seguir. O segundo, a bem-aventurança que Jesus traz. Bem-aventurado vós que agora tendes fome. Quem não tinha fome naquela época ali? Provavelmente a maioria, talvez 100%, arrisco dizer, das pessoas que estavam ali, sentiam fome, viviam e sentiam na pele a fome. Lembra que naquela época uma pessoa, em média, tinha uma refeição por dia, quando tinha. Às vezes passava mais de um dia para ter uma refeição. Com certeza eles tinham fome. Fome era algo natural para eles. Nós nos acostumamos, na vida moderna e com as facilidades que nós temos, de não sentir fome. Na verdade, nós nos alimentamos mais do que o necessário. As pessoas daquela época, fome era natural para elas. E aí Jesus diz para elas, olha, vocês são muito felizes, ou extremamente felizes, ou bem-aventurados, porque essa fome que vocês sentem agora, ela é temporária e vocês serão fartos. Fartos não é não ter fome, fartos é exageradamente cheios, estar farto. E aí olha o ai que ele faz, lá no versículo 25. Mas aqueles que já estão fartos, ai de vós que já estão fartos, porque vocês vão ter fome. Olha aqui a diferença que Jesus faz. E aí vamos para o terceiro bem-aventurado. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vocês vão rir, ou irão rir, ou a vez de rir, como está aqui na Almeida. Quem não chorava na época? Eles estavam ali porque eles queriam cura, eles estavam ali porque eles queriam libertação, cada um com seu problema, cada um com a sua luta. A vida deles não era fácil e certamente eles estavam cheios de razões para chorar. E aí Jesus diz para eles, vocês são extremamente felizes, porque vocês irão rir. E aí olha o ai, mas aqueles, ai de vós que estão rindo agora, porque vocês vão lamentar e vão chorar. E aí Jesus vai para o último bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que os homens odiarem vocês, aborrecerem significa odiar. Os homens odiarem vocês, os homens separarem vocês, injuriarem vocês, rejeitarem vocês, por causa do Filho do Homem. Aqui tem uma mensagem muito importante. Primeira mensagem, esse sofrimento ele só causa bem-aventurança quando é pelo Filho do Homem. Ser odiado, ser separado, ser injuriado, ser rejeitado por causa do meu comportamento mal, não gera bem-aventurança. Se eu sou um ignorante, uma pessoa que trata mal todo mundo, e as pessoas me rejeitam, eu não posso dizer que eu sou bem-aventurado. Eu só sou bem-aventurado se as pessoas me rejeitam por causa do Filho do Homem. E aí, Jesus diz assim, olha, quando isso acontecer, vocês devem folgar, vocês devem se alegrar, vocês devem exultar, mais do que se alegrar, é dar salto de alegria, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha só aqui. Vocês viram que inverteram? Jesus fala da pobreza e fala que a resposta é a riqueza. Jesus fala da fome e fala que a resposta é a fartura. Jesus fala do choro e fala que a resposta é o riso. E aqui Jesus fala da rejeição, da injúria, da calúnia, da perseguição, e ele podia dizer, vocês serão amados, vocês serão bem recebidos, mas não é isso que ele diz. O que Jesus está dizendo aqui é, grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, você vai continuar sendo rejeitado, você vai continuar sendo separado, você vai continuar sendo injuriado, mas grande é o teu galardão no céu. E aí vamos ver o ai disso. Ai de vós, quando todos os homens falaram bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E aí eu volto lá no versículo 23, que Jesus diz para aquele primeiro grupo dos bem-aventurados, assim faziam seus pais aos profetas também. E a gente vai para o Antigo Testamento. Os profetas eram rejeitados,
injuriados. Jeremias, por exemplo, foi preso porque estava entregando a vontade de Deus e a palavra de Deus. E sim, tantos outros exemplos que nós vemos. E o que Jesus está dizendo aqui, olha, quando todo mundo gostar de você, aí você está com um problema. Por isso que eu sempre digo, ai da igreja que é amiga do mundo, que todo mundo, toda a sociedade ama a igreja. Aquela igreja é uma maravilha. Aquela igreja é um lugar onde eu me sinto bem. Que aquela igreja é parceira. Todo mundo só fala bem da igreja. É bom a gente fazer uma revisão e ver se a gente está realmente pregando o evangelho e vivendo o evangelho. Exatamente. Jesus mesmo disse na oração dele lá em João capítulo 17 que o mundo nos odeia. Então o padrão do mundo é nos odiar. E qualquer coisa diferente disso é o sinal de problema. E Jesus está dizendo isso aqui. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. E eu fiz isso de forma muito rápida, irmãos. Apresentei essas 4 bem-aventuranças e apresentei esses 4 ais. Porque o que é importante nós entendermos aqui é, primeiro, a Bíblia, nós cremos, nós, pentecostais clássicos, assembleianos, nós cremos que a Bíblia ela é literal. O que significa que a gente crê que a Bíblia é literal? Que tudo que a Bíblia narra, obviamente exceto aquilo que a Bíblia diz que não é literal, por exemplo, uma parábola ou algo assim, mas tudo que a Bíblia narra que ela não diz que não é literal, nós aceitamos como literal. Então, a criação da forma como está narrada nos 6 dias, a partir da palavra de Deus, é literal. Aconteceu. Não é um conto. E assim nós vamos avançando e para nós a Bíblia ela é literal. Mas nós não somos literalistas. O que é literalista? Literalista é aplicar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Quando a gente lê um texto desses, a gente precisa entender qual é a mensagem que Jesus está passando aqui. O que isso vale para mim no dia de hoje? E quando a gente olha para essas 4 bem-aventuranças e olha para os 4 ais, talvez no nosso mundo que a gente vive hoje, em 2025, num país em desenvolvimento como o Brasil, nem se usa mais essa expressão, só falei para facilitar o entendimento dos irmãos, mas um país entre os 20 países mais ricos do mundo, na sociedade em que vivemos, em que o mundo nunca viveu estou falando aqui em termos de acesso ao alimento, acesso à saúde, acesso a facilidades, o mundo nunca teve tão bem como está agora. E se você tem alguma dúvida disso, é só sentar com alguém de 80 e poucos anos e perguntar como é que era a vida dele quando ele tinha sua idade. Daí ele vai te contar e você vai ver quão fácil é a nossa vida hoje. E fica estranho a gente ficar falando aqui, por isso que a Bíblia não é literalista. Fica estranho dizer os pobres, daí a gente vai olhar, sinceramente, irmãos, não tem nenhum pobre aqui entre nós. Os que têm fome, sinceramente, não tem ninguém com fome aqui entre nós. Não tem ninguém com fome. Tem entre nós gente que chora, sim, temos. Temos muitos que choram, nós mesmos, eu mesmo choro às vezes. Mas um choro que é crônico, aquele choro contínuo, já é mais raro. Agora, o que Jesus está ensinando aqui então? Jesus está ensinando primeiro que os valores do reino dele são invertidos. Para aquele público, para aquele momento, ser pobre era ser nada, sem esperança. Ter fome jamais tinha esperança de se alimentar. Chorar era algo considerado padrão da vida. E eu nasço chorando e morro chorando. E ser rejeitado pelo Filho do Homem era o que eles estavam começando a experimentar naquele momento. Ainda não se intensificou, mas aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus já estavam começando a sentir na pele aquilo. E aí quando a gente traz para hoje, quais são os valores invertidos que nós temos hoje? Como que é ser parte do reino de Deus hoje? Como que o mundo considera, o que o mundo considera sucesso? E essa questão do o que o mundo considera sucesso, ele vai variando ao longo do tempo. Hoje, por exemplo, o sucesso ele pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Sucesso hoje é uma coisa muito distinta. Uns acham que sucesso é ter um monte de seguidor nas redes sociais, outros acham que sucesso é ter dinheiro, outros acham que sucesso é não precisar trabalhar e ter a independência financeira. Outros acham que sucesso é ser conhecido, outros acham que sucesso é ter poder. E o que Jesus está dizendo aqui? Ter sucesso é não ter nada, só ele. O que esses 4 bem-aventuranças aqui significam o quê? Você não tem nada. Para as pessoas daquela época, você tem fome,
você é pobre e você chora e você não é reconhecido. Hoje, o que significa não ter nada? Por isso que a gente diz, meus irmãos, que o Evangelho, nós somos salvos pela graça. Mas por isso que essa aula aqui, ela não é para quem não é salvo, ela é para quem já é salvo. Jesus olhou para os discípulos e ele disse, ok, vocês são salvos pela graça, mas o Evangelho custa tudo. O Evangelho significa nós abrir mão de quem nós somos, daquilo que a gente entende que tem valor para nós. E para cada um de vocês aqui, o que tem valor pode ser algo diferente. Talvez o que tem valor para você é a casa própria, para o outro, talvez o que tem valor é ter um ministério, um cargo na igreja. Para outro, talvez o que tem valor é ter uma família. E a gente fica pensando, o que é o sucesso, então, no reino de Deus? É ter o nome escrito no livro da vida. Sucesso não é nada mais do que isso. Sucesso é sobre obediência. Eu estou guardando esse tema, não vou me aprofundar muito, que nós vamos chegar lá quando ver umas parábolas de Jesus mais para frente. A parábola do semeador, a gente vai ver esse tema. Mas, para falar hoje, eu falei que Jesus deu essa aula introdutória e falei que ele dividiu ela em 4 partes. E cada aula, agora nós vimos aqui essa inversão de valores, e nós entendemos que sucesso no reino de Deus, os valores do reino de Deus é não ter nada e depender dele para tudo. E eu não estou dizendo aqui que Jesus quer que todo mundo seja pobre, que Jesus quer que todo mundo tenha fome, não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos estar saciados e fartos por nós mesmos. Veja que todos os ai que Jesus diz ali são pessoas que não precisam de nada. Tem dinheiro, estão fartos de comida, ri à vontade. E esse é o problema de nós hoje. Quanto mais nós pensamos que nós somos capazes e que nós não precisamos de Deus, mais nós estamos nos afastando dos valores do reino. E aí eu gosto como Jesus fecha essa aula. E daí cada semana, essa semana eu vou fazer isso, nas outras semanas também, eu vou para o início do fechamento da aula. Então nós vimos sobre os valores. E Jesus começa a fechar essa aula no versículo 46. E Jesus diz assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Esse é o fechamento da aula de Jesus. Para chegar nesse 46, eu tenho que entender o que Jesus disse do versículo 20 em diante. E nós vamos caminhando devagarinho até chegar lá. Mas a pergunta, agora que nós vimos essa inversão de valores, e o que é importante para nós no reino, a pergunta que Jesus está fazendo para nós, e por que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? E o que fica para nós agora é, o que eu estou dando importância na minha vida? O que para mim é caro a ponto de ser mais caro do que a minha cidadania no reino? Do que eu não estou abrindo mão nessa vida e que me impede de me sentir um cidadão do reino? E para cada um, como eu disse, pode ser uma razão, um motivo diferente. E aí a pergunta de Jesus é, então por que você me chama de Senhor se não faz o que eu mando? Por que você não é capaz de abrir mão desse teu valor, disso que para você é importante, para depender totalmente de mim, para não ter nada, para chegar no final de cada dia e dizer, Deus, eu só cheguei aqui pela tua misericórdia, acordar cada manhã e dizer, Deus, eu só acordei pela tua misericórdia, eu não tenho plano B, eu não tenho outra salvação a não ser